Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 30 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo, Coronel Larry Wilkerson, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. O meu estou falando sports tapisanho de terra. Sim. Era escuro. E era conhecem estranho. Há um quadro negro atrás de mim que não funciona, então eu o cobri com um paninho. Estou tentando. Mas, Larry, deixe-me começar pelo ataque a Putin. Eles tentaram assassinar Vladimir Putin. Eu não sei, talvez estivessem tentando assassinar ou fazer alguma outra coisa. Você entende o que está acontecendo em Kiev, na Ucrânia? Zelensky conversando com Trump e depois tentando assassinar, sabe, o presidente da Rússia, que é a única razão pela qual Zelensky ainda não foi assassinado até agora. Eu já não sei mais em quem acreditar nesse tipo de coisa. Hoje de manhã, por exemplo, ouvi de alguns amigos, ex-colegas, que o Zelensky disse que a CIA atacou o porto da Venezuela e destruiu alguns armazéns de drogas ou algo assim. Aí ouço, não, você sabe melhor do que isso, Larry. Não foi a CIA. Foi o Comando de Operações Especiais. A CIA planejou, mas o SOCOM executou. O que faz sentido para mim, porque é basicamente o que temos feito nos últimos 20 anos. Mas ninguém conseguiu me dar confiança real sobre o que atingimos. Talvez tenhamos atingido um armazém de drogas. Supostamente sim. Supostamente explodimos cocaína. Só fico me perguntando sobre cocaína estar em um porto venezuelano daquele lado do país. Isso não faz muito sentido para mim, mas nada disso faz sentido para mim. Então, sabe, quando alguém tenta assassinar o líder de outro país, acredite ou não, Nima, o primeiro pensamento que me vem à mente é uma operação de bandeira falsa. E não quero dizer que os russos estavam tentando fazer isso. O que quero dizer é que algum dos serviços de inteligência europeus, ou até mesmo o Mossad, por exemplo, pode ter tentado fazer isso e depois fazer parecer que foi o Zelensky, só para esquentar um pouco a guerra. Não sei como eles esperam esquentar a situação matando Putin. Imagino que esquentariam no sentido de que os russos iriam com tudo até a fronteira com a Polônia e simplesmente apagariam o resto da Ucrânia do mapa. Eu não sei. Mas me parece bobo ter esse tipo de coisa. Bem, bobo. Certamente não é produtivo que a liderança esteja fazendo isso, de qualquer lado. Europa, a OTAN em geral, Washington, Rússia, Ucrânia. Então quem está fazendo isso? Quem, por exemplo, está pilotando esses drones sobre petroleiros russos no Báltico? Quem está ameaçando fazer isso ou aquilo na Crimeia? São realmente as partes em guerra, Ucrânia, OTAN, Washington, Rússia, ou são outras pessoas se metendo nisso? Porque isso está acontecendo hoje. Está acontecendo no Irã, está acontecendo na Síria, no Cáucaso em geral, mas está acontecendo em todo lugar. E outro dia ouvi falar de algumas confusões acontecendo nas Filipinas. E a afirmação era de que os chineses estavam por trás deles. Os chineses não estão por trás disso. Que vantagem o chinês teria em enviar alguns drones para as Filipinas, ou seja, lá onde for? Temos muitas pessoas por aí fazendo coisas que não estão necessariamente no interesse de nenhuma das chamadas partes em guerra, incluindo Gaza. Agora, não sei como interpretar isso, a não ser que existam alguns atores externos tentando agir por benefício próprio ou porque sentem que a guerra não está indo na direção que desejam e querem fazê-la seguir nessa direção, ou querem alimentá-la, ou algo assim. Mas é assim que vejo uma tentativa de assassinar Putin. Agora, eu não duvidaria dos nazistas na Ucrânia. Eu não duvidaria deles nem por um instante. Mas isso parte do pressuposto de que eles entendem o que estão fazendo e de que compreendem o conflito melhor do que eu acho que compreendem. Então, não posso responder a sua pergunta. Eu não tenho uma bola de cristal para dizer quem está por trás de tudo isso. Ainda nem sei quem atirou em Charlie Kirk, e não acho que o FBI tenha a menor ideia também. Nem acredito que estejam conduzindo uma investigação de verdade.
É só algo como, ah, bem, pegamos alguém, parecia bom, pegamos, vamos levá-lo a julgamento. Não acho que tenham a pessoa certa. Não acho que estejam procurando. Então, onde estamos agora em relação a esse tipo de coisa? Estamos na terra do caos. É aí que estamos. Onde está o FBI em relação à sua posição? Sabe, o chefe do FBI está com problemas. Grandes problemas. Desde que Tom Massey e Kash Patel o confrontaram, ele está em sérios apuros. Você viu aquele atraso de 47 segundos na resposta dele? Aquilo foi depois que ele descobriu que Massey tinha um denunciante que lhe havia dado 100 mil nomes, ou arquivos, não lembro qual, e Patel foi completamente pego de surpresa. 47 segundos ele ficou ali sem dizer uma palavra. Conte isso. É muito tempo para ficar em silêncio total diante de um inquérito do Congresso. E então, quando finalmente reagiu, ele se virou e olhou para alguém, como quem diz, alguém vai me tirar dessa? Bem, essa é uma pergunta e tanto. 100 mil nomes sobre os quais não sabemos nada. Como é que você está sendo transparente? Não dissemos que queríamos transparência nessa investigação. Não dissemos que, se não houver um motivo jurídico ou de segurança realmente forte, queremos que esses nomes sejam divulgados. Espere que Trump faça mais bobagens, porque ele precisa tirar essa história do Epstein do centro das atenções. Você acha que, em relação ao FBI, quem está em vantagem? Acho que são Bondi e Patel. E acho que eles vão ter que revisar minha estimativa de quem vai sair primeiro entre os principais membros do gabinete. Eu achava que seria Hegseth, mas agora acho que Bondi e Patel estão com problemas. Não tenho tanta certeza de que aquela entrevista muito indireta, um tanto engenhosa e um tanto indecifrável que Susie Wiles deu ao cara da Vanity Fair, ou que foi publicada na Vanity Fair, não Tabro tem feita para despistar as pessoas. O que ela fez foi apenas intensificar o rastro. Larry, aqui está Zelensky, falando sobre os soldados russos e sobre como eles estão se preparando, ou sobre o estado atual do exército russo. Eles não estão tendo muito sucesso. Precisamos entender que o número de soldados deles está diminuindo. Antes deste ano, o número estava aumentando. Eles mobilizavam cerca de 40 mil pessoas por mês e cerca de 3 mil pessoas assinavam contratos. Mas neste ano, pela primeira vez, o número de tropas mobilizadas e o número de perdas são aproximadamente iguais. Então, em 2025, pela primeira vez, o exército deles parou de crescer. Achamos que em 2026, se Deus quiser, conseguiremos acabar com a guerra. Caso contrário, Putin terá que decidir se vai mobilizar mais pessoas. No momento, ele está contando com contratos, porque sua nação não apoia a mobilização. Sim, ele está tentando convencer o público americano, as pessoas nos Estados Unidos, a opinião pública, de que a Rússia não está em uma boa posição neste momento. Até que ponto o que ele está tentando fazer vai ser bem sucedido, considerando o público americano? Bem, Zelensky enfrenta duas escolhas muito difíceis. Ele pode aceitar a verdade, que Putin derrotou a Ucrânia de forma contundente no campo de batalha, e seguir a partir daí, o que provavelmente significaria o fim de sua liderança. Porque eu acho que um dos pontos inegociáveis de Putin é que Zelensky precisa sair. Tem que haver um líder da Ucrânia eleito constitucionalmente. Então, essa é uma abordagem. Você mente, engana, rouba, faz o que for possível para manter o que resta do seu apoio ao seu lado e continuar a luta. Assim, talvez você sobreviva um pouco mais. E a outra escolha é admitir a verdade. Mas vamos examinar isso por um momento. But let's just examine that for a moment. If he admits the truth, then he's got to
Se ele admitir a verdade, então ele precisa ao mesmo tempo estar dizendo, se não admitindo, eu tenho mentido para vocês até agora. Porque não dá para ser que ele diga a verdade agora e que isso tenha lhe vindo em um súbito e ofuscante lampejo de realização. Você já sabia disso, aos poucos, ao longo do último ano ou mais, e agora vem nos dizer que descobriu de repente. Então, nenhuma das opções é muito boa para ele. Se eu fosse ele, e diante das circunstâncias, que tenho bastante confiança de que ele enfrenta agora, eu escolheria a opção de dizer a verdade e seguir daí, ver o que acontece. Mas ele não vai fazer isso. Ele não é esse tipo de pessoa. Ele não é esse tipo de caráter. Ele é o tipo de pessoa que Donald Trump e Vladimir Putin e todos os outros envolvidos nessa guerra por procuração e nesse conflito vão se arrepender de ter diante deles. Porque no caso de Trump, Zelensky é um mentiroso melhor do que Trump. E no caso de Putin, Zelensky não tem base alguma, então ele não passa de um mentiroso. E mobilização, desculpe, já houve medidas de mobilização tomadas antes disso. Ele não está apenas contratando soldados. Isso faz parte, mas há também uma parte que é mobilização. É por isso que sua base industrial de defesa foi energizada, porque isso faz parte da mobilização da Rússia, assim como acontece em praticamente qualquer país. Enquanto falamos sobre isso, Nima, enquanto entidades de inteligência equivocadas estão divulgando coisas como os chineses fizeram isso nas Filipinas, ou os chineses fizeram isso no Mar do Sul da China, tudo isso é falso, pelo que tenho ouvido sobre suas atividades na região. O que não é falso é que a China está olhando para Taiwan com um olhar muito, muito desconfiado neste momento. E não estamos prestando nenhuma atenção a isso. Vamos ficar surpresos quando, de repente, em uma manhã, acordarmos e a China estiver em Taiwan, não com força militar. Eles terão articulado um acordo com a liderança em Taipei, porque a liderança em Taipei também nos observa, assim como o resto do mundo nos observa. E quando veem coisas que não lhes dão grande confiança na capacidade do império de cumprir suas promessas, muito menos de vir em sua defesa, eles se preocupam. E é então que, de repente, surgem acontecimentos que não estavam previstos. Na segunda-feira, você acha que está tudo bem, e na terça já aconteceu. E não estamos prestando nenhuma atenção a esse tipo de coisa. Trump não está prestando absolutamente nenhuma atenção. Bem, o Pentágono, pelo que posso perceber, não está prestando absolutamente nenhuma atenção ao que realmente está acontecendo no Mar do Sul da China neste momento. Em parte porque, veja onde estão nossos recursos. Como você combinaria seus recursos se de repente tivesse que lidar com a extremidade oriental do Mediterrâneo? Trump agora disse que vai lidar com o Irã novamente. Ele disse a Netanyahu que vai lidar com o Irã novamente. Netanyahu o convenceu de que o Irã reconstituiu, veja bem, seu programa nuclear. Ele nunca foi eliminado. Talvez tenha sido um pouco danificado, mas foi bem restaurado, e agora eles estão adotando mísseis modernos e assim por diante. E quando chegar a hora certa, temos que fazer isso. E Trump aparentemente disse, sim, estou com vocês. Quero dizer, ele saiu e disse à imprensa, sim, estou com vocês. Temos que atacar o Irã novamente. Então, não dá para entender essa administração de segunda a sexta. Eu não sei qual é a estratégia deles. Não sei quais são as táticas por trás dessa estratégia, exceto que agora sei que há corpos e destroços boiando na costa norte da América do Sul, vindos dos ataques que eles realizaram, tantos. Essa administração é um enigma para mim. É um mistério para mim. Eu nem sequer finjo saber o que eles estão pensando agora. Mas quando você vê os ataques em solo venezuelano, você acha que isso vai escalar ou eles vão continuar com esse tipo de ataque? Acho que o que eles estão fazendo é exatamente o que mencionei para você.
Eles vêm fazendo isso há uns 15 anos, mais ou menos. Eles colocam a CIA em um determinado local e então a CIA provoca a ação cinética, a ação militar propriamente dita, por assim dizer, para os SEALs ou alguma outra força de operações especiais. Depois os SEALs ou os Rangers entram em ação e fazem esse tipo de coisa. Então é uma combinação de planejamento da CIA, preparando tudo, e depois os executores são militares quando entram, mas pertencem ao Comando de Operações Especiais. Eles não são do Comando Sul, são do Comando de Operações Especiais. Parece que é isso que ele está fazendo agora. Eles acabaram de explodir aquele armazém, ou seja lá o que for, na Venezuela, o que me intriga bastante, porque supostamente nesse armazém encontraram um monte de cocaína. Bem, a minha informação é que há muito pouca cocaína na Venezuela. Que a maior parte da cocaína, se estiver na Venezuela, está apenas de passagem. Ela atravessa rapidamente o país e não vai por mar. Segue por terra até a costa do Pacífico e então é recolhida e distribuída dessa forma. De qualquer modo, eu não sei o que eles estão fazendo. Não tenho ideia do que estão fazendo, mas é perigoso. Muito perigoso. E agora temos toda essa força militar posicionada ao largo das costas da Venezuela. E não temos presença estratégica significativa, nem capacidade operacional em muitas das regiões que há 2 anos dissemos ser absolutamente essenciais. Ter navios anfíbios, uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, ou mesmo um grupo anfíbio de fuzileiros, um porta-aviões por perto com escoltas, um grupo de ataque de porta-aviões. Como estamos fazendo isso agora? E agora vamos entrar em guerra com o Irã também? Esse presidente não gosta de guerra? Desculpe, não parece isso para mim. Parece que ele adora guerra. Na verdade, parece que ele adora matar pessoas. Quero dizer, volte para o primeiro governo dele, quando matou várias pessoas, líderes terroristas. Sabe, o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Qasem Soleimani, e o cara que ele matou lá na Síria, acho que foi o Baghdadi. Ele parece gostar de matar pessoas. Ele não gosta de ser acusado de entrar em guerra ou de ser um presidente belicista, mas ele gosta até aprecia matar pessoas. É isso que ele gosta de fazer. E sabe, isso é perfeito para ele. Há algo no Trump 2.0 que você diria ser diferente do que era antes, durante o primeiro governo? Estou falando do Trump 1.0. Ou estamos de alguma forma chegando às mesmas condições, já que a guerra na Ucrânia não está mudando muito? Ele continua falando sobre isso, mas até agora não há resultado. China, é com você. Vá em frente. China, Iran, go ahead. Acho que é diferente. Do meu ponto de vista, observando isso aqui todos os dias, acho que ele se tornou mais absurdo, mais aberrante, mais propenso a fazer coisas totalmente contraditórias dentro do mesmo período de 24 horas. Acho que ele está perdendo, até certo ponto, a capacidade mental de fazer o que precisa fazer todos os dias. E às vezes, quando o vejo, parece que ele foi estimulado. Então, o que ele está tomando? Que remédios ele está tomando para passar de alguém que parece um velho muito rígido, quase apático, para de repente estar bem atento e falando com clareza? Talvez ele esteja tomando alguma coisa. Não sei. Quando é que saberíamos, neste país, se alguém está tomando alguma coisa? Estamos matando pessoas por nos fornecerem drogas, mas não sabemos quando o nosso próprio presidente pode estar tomando algo. A outra coisa que me preocupa nesta segunda vez, Nima, é que há uma coincidência se aproximando com um colapso econômico, algo que nenhum americano vivo hoje já presenciou. E essa liderança, com sua tendência ao autoritarismo, especialmente em questões como o posse comitatus, a lei da insurreição, a lei marcial, o uso das forças armadas em território nacional, tudo isso vai coincidir. Teremos uma situação econômica neste país que provavelmente será a pior desde o final do século XIX, talvez até pior do que em 1932 ou 33. E essa seria a desculpa que um autoritário usaria para colocar tropas dentro do país.
Você nem precisa declarar a lei da insurreição. É apenas lei marcial para impedir que as pessoas façam o tipo de coisa que fazem quando estão quebradas, sem dinheiro e sem perspectivas para o futuro. E Trump estaria procurando esse tipo de desculpa. Ele tem bajuladores como Rubio e Hegseth, que também gostariam de fazer isso. Então chegamos ao ponto em que talvez eles se saiam muito mal nas eleições de meio de mandato, ou talvez consigam escapar por pouco. E então, essa crise chega. Pode acontecer antes das eleições, mas suspeito que vai acontecer depois delas. O que fazemos então, quando não temos nenhum controle legislativo sobre ele? Um controle muito limitado, se tivermos. Os republicanos estão começando a despertar, até certo ponto. Mas aí você tem democratas, como o meu senador aqui da Virgínia, Tim Kaine. Ele é procurado por Ro Khanna e Tom Massie e é convidado a ajudar com esse assunto que eles levantaram sobre Epstein. E Kaine faz ouvidos moucos a eles. Tim Kaine nunca mais vai receber um centavo meu. Ele nunca mais vai receber meu voto. Nunca mais vai receber um centavo meu. Então, sabe, onde está o poder de conter Trump, especialmente se estamos atolados em uma situação que eles também veem como uma ameaça à própria existência no legislativo? Porque, veja, voltando aos Bonus Marchers, depois da Primeira Guerra Mundial, eram apenas veteranos da Primeira Guerra querendo o que lhes havia sido prometido. Mas eles marcharam sobre Washington e foram bem dóceis, foram bem pacíficos. Só o general MacArthur fez com que parecessem agressivos, um ato muito estúpido da parte de MacArthur em relação a Roosevelt. Mas neste caso, a desculpa vai ser muito maior, eu acho, porque isso vai se tornar uma crise que afeta o país inteiro. As únicas pessoas que essencialmente não serão afetadas, e talvez uma ou duas delas até sejam, mas a maioria são os bilionários. Todo o resto vai ser impactado por essa crise. Então, isso é uma música perfeita para Trump, especialmente um Trump desestabilizado, envelhecendo, que tem ao seu redor pessoas como Tom Cotton, Lindsey Graham, Josh Hawley e outros, aparentemente até Tim Kaine, que estão interessados em controlar tudo ao máximo e vão relaxar as restrições e leis constitucionais para conseguir isso. E eu sei que pareço um pessimista, um profeta do desastre e tudo mais, mas acho que estamos com sérios problemas econômicos. Isso vai se manifestar nos próximos 12 a 18 meses e vai atingir quase todos os americanos abaixo do nível dos 90%. Vai ser preciso uma liderança realmente boa para enfrentar isso. Um trabalho de gabinete incrível, boa governança, tudo isso. E nós não temos isso. Simplesmente não temos. Além disso, olhe para todo o resto que eles estão fazendo, como esses ataques no Caribe, e você sabe, o Haaretz desta manhã. Aqui está a manchete da versão online. O apoio de Trump a Netanyahu é uma tática que oferece pouca clareza para Gaza no pós-guerra. Você acha? Você acha mesmo? Não há clareza. Ele ainda está matando pessoas. Ainda está matando pessoas no Líbano. Ainda está matando pessoas na Síria. Agora ele está irritado com Erdogan. Quanto tempo vai levar até ele abrir uma frente lá? E sabe, para onde estamos indo? Todos estão falando sobre a bela cidade que Trump vai construir lá. Ah, aliás, Netanyahu vai mudar todo mundo para Somalilândia. Você acha que um único palestino vai aceitar de bom grado uma viagem de barco ou de avião para Somalilândia? É aqui que estamos. E Trump arquitetou, pelo menos em parte, ele arquitetou tudo isso. Seu abraço em Netanyahu. Eu adoro esse termo do Haaretz, o abraço dele em Netanyahu. Quando foi que nós não abraçamos aquele idiota? When have we not embraced that moron? Não sei se você assiste aquele cara que costumava ser o ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Ele dá muitas entrevistas. Acho que sei de quem você está falando. O nome dele me fugiu agora. Mas ele disse que a Turquia está se tornando o pior inimigo de Israel. Ele é meio parecido com o Jacques Bode, no sentido de que ele diz a verdade.
Aliás, alguém me disse ontem de Lucerna, ou acho que era Lucerna, alguém com quem eu lidava quando estava no Departamento de Estado, que a Suíça está morrendo de medo de dar um passaporte ao Jacques Bode, ou de deixá-lo voltar ao país, ou de enfrentar a União Europeia, ou seja lá o que for. Eu perguntei por que a Suíça tem medo disso. Você não entende. Tá bom, eu não entendo. Um paizinho escondido unês, atrás de suas montanhas, como a Arsta da Quart. Little pipsqueak hiding behind its mountains with a gun in every bedroom. Yeah, it's a bit. É racismo de Slingwood. Eles não querem perturbá-lo. Yeah. O que estão fazendo com o Jacques Bode é inacreditável. Conversei com ele ontem e a situação está piorando. And the situation is getting worse. Yeah. Larry. That's what I heard. Foi isso que eu ouvi também. Disseram que ele nem pode ir ao supermercado sem ter um acompanhante. I was told. If anybody tries to help him and Se alguém tentar ajudá-lo, tentar comprar algo para ele, nem vai conseguir comprar as coisas e enviar para ele. Porque é inacreditável, sabe, o que a Europa está tentando fazer com Jacques Bode. Que é, it's unbelievable, what Europe is trying to do to Jacques Bode, I don't think it's. Não acho que seja a Europa. Acho que é a liderança da One Way e certos líderes nacionais, especialmente Starmer. Starmer se transformou no que eu chamaria de um Hitler em potencial, especialmente quando se trata dos direitos civis das pessoas. Ele simplesmente não tolera nada. Vi esta manhã que o jovem príncipe e o rei tiveram uma discussão. Gostaria muito de saber do que se tratava, porque sempre achei que Charles é um retrocesso a Henrique VIII. Sem o poder, sem a coragem, sem a ousadia, sem ciência. Careless and had to aquo sing. Charles is a throwback to 400 or 500 years ago. Yeah. The role of the United Kingdom is o papel do Reino Unido não é positivo. not positive. Na Ucrânia e no Oriente Médio, eles estão tentando, pelo menos no caso do Oriente Médio, fingir de alguma forma que são contra o que Israel está fazendo. Mas sabemos que nos bastidores eles estão fazendo de tudo. Everything they can. Disseram-me que eles ainda estão realizando esses voos de reconhecimento e compartilhando as informações de inteligência israelenses. Israelis. Yeah. Larry, hoje Netanyahu conversou com Donald Trump. Você mencionou que Trump estava falando sobre o programa de mísseis balísticos do Irã. Ele concorda que Israel pode atacar o programa de mísseis no Irã e disse que, quando se trata do programa nuclear, tudo vai acontecer rapidamente. Ele realmente quer que Netanyahu ataque o Irã. Até que ponto o que ele disse hoje, tanto durante quanto depois da reunião, está relacionado à sua posição nas eleições de meio de mandato, por exemplo, ou ao que está acontecendo internamente nos Estados Unidos e em Israel? The first thing I think, and I try to think this way. A primeira coisa em que penso, e tento pensar assim toda vez que paro para refletir, seja lá o que eu estiver tentando entender em relação ao Trump, é que eles estão ficando desesperados por causa do Epstein. Verdadeiramente desesperados. Eles não sabem como lidar com isso. E sabem, alguns deles sabem muito bem, o quanto estão profundamente envolvidos nisso. Acho que foi em 27, ou 28, ou 29 por aí. Sei que estou perto. Pessoas cujos nomes você conheceria, cujos nomes eu conheceria, estão envolvidas. E está bem dividido. Ele continua tentando afirmar que são todos democratas. É o Bill Clinton, ele diz. Mas não é. Está bem equilibrado dos dois lados do espectro político. It's pretty even on both sides of the political aisle. So that's terrorizing them. Então isso está aterrorizando eles. E está especialmente aterrorizando Trump. Estou começando a acreditar. Bem, no início eu não acreditava. Eu acreditava em Tucker Carlson, acreditava no juiz napolitano. E não é nenhuma crítica a ele dizer que agora estou com algumas dúvidas. Porque pessoas que conheceram Trump antes me disseram que isso simplesmente não era o jeito dele. Que sim, ele faz certas coisas com mulheres, ele dá um tapinha na bunda delas, ele, sabe, faz as coisas que fez na primeira campanha. Por exemplo, quando fez aquela declaração. Ele faz esse tipo de coisa.
Mas não é o tipo de pessoa que faria as coisas que estão sendo insinuadas em relação a algumas dessas pessoas ligadas a Jeffrey Epstein. Estou começando a mudar de ideia sobre isso. Estou começando a achar que algumas dessas pessoas são ingênuas. Do mesmo jeito que meu chefe Colin Powell foi ingênuo em relação a pessoas como George Tenet, John McLaughlin, Donald Rumsfeld, Condi Rice e outros. Não que fosse uma ingenuidade sobre suas falhas sexuais. É uma ingenuidade sobre a humanidade e sobre os homens em particular. Homens bilionários, homens poderosos. Então acho que há um bom número de republicanos nesses arquivos. E é por isso que Bondi e Patel estão mentindo descaradamente sobre isso. Trump sabe disso, ou pelo menos sabe o suficiente para estar preocupado. Seriamente preocupado. E então, a outra coisa com a qual acho que eles estão preocupados, seriamente preocupados, porque Scott Bessent também não é tolo, são os relatórios que ele provavelmente está apresentando a eles, como mencionei antes, sobre o estado precário das nossas finanças. O fato de que não vamos conseguir pagar os juros da nossa dívida e o que isso vai causar. E também há algo surgindo de Tulsi Gabbard e outros. Ontem me perguntaram, você acha que Tulsi Gabbard está dizendo o que está dizendo porque quer ajudar Trump nas negociações com Putin? Porque basicamente Tulsi está mais ou menos dizendo que a comunidade de inteligência concorda com nossa avaliação do que está acontecendo na Ucrânia. Que a Ucrânia acabou, que a Rússia venceu. Acabe logo com isso. Siga em frente e resolva de uma vez. Ela provavelmente não estaria fazendo isso. Acho que não. Talvez ela tenha encontrado alguma coragem. Talvez. Mas não acho que ela faria isso, a menos que Trump tivesse pedido para que ela tornasse a inteligência o mais poderosa possível, no sentido de ajudá-lo a sair dessa confusão na Ucrânia. Ao mesmo tempo, acho que ela está dizendo a verdade. Então, este é um ponto em que as necessidades políticas coincidem com a inteligência real e genuína. Se isso está acontecendo, então ela está enfrentando, com o apoio do presidente, pelo menos de forma tácita, muitos dos outros membros do gabinete que não querem isso, e pessoas como Lindsey Graham, Tom Cotton e aqueles outros idiotas sem cérebro no Congresso. Não sei para onde isso vai nos levar, porém, porque no fim das contas, todos eles serão prejudicados por Epstein e pelo que isso causará à Casa Branca. E eles serão prejudicados de forma significativa e duradoura por essa crise econômica. Então acho que é impossível prever como isso vai se desenrolar. Uma pessoa me disse outro dia, sabe, quantas vezes na história você acha que já houve uma crise da natureza da que os Estados Unidos enfrentam hoje, coincidindo com uma liderança totalmente incompetente? Eu respondi, bem, se você está me perguntando sobre os Estados Unidos, acho que isso nunca aconteceu. Não nas proporções em que está acontecendo agora. Você poderia argumentar que tivemos algo parecido em 1860, até que Abraham Lincoln fez o juramento de posse, e então passamos a ter uma liderança competente. É difícil até encontrar um exemplo na história antiga. Sabe, as pessoas falam de Nero. Bem, volte e olhe para o Império Romano do Ocidente. Nero pode até ter tocado enquanto algo queimava. Na verdade, nem tenho certeza se isso é verdade. Mas não estava em uma situação tão ruim naquele momento específico. Na verdade, continuou por bastante tempo ainda. Isso é realmente sem precedentes. E certamente é sem precedentes em nossa curta história. 250 anos, chame como quiser, colonial ou nacional. É sem precedentes enfrentarmos uma crise dessas com uma liderança tão incompetente. Liderança anima, talvez incompetência não seja a palavra certa. Cada vez mais penso que a liderança faz o que faz de propósito, e isso é um assunto completamente diferente. Por que eles têm a intenção de destruir o país? Vão recolher os pedaços depois e ficar ainda mais ricos? Qual é a lógica disso? Por que tomariam, deliberadamente, ações em todo o mundo que sobrecarregam o império a ponto de acelerar sua queda, em pelo menos 3 décadas? Por que fariam isso?
Why would they do that? Yeah, good question, I think. Sim, boa pergunta. Larry, você acha, vamos supor, vamos ser um pouco otimistas em relação ao que está acontecendo com o caso da Ucrânia? Se eles conseguirem encerrar o conflito na Ucrânia, algum tipo de acordo de paz, você acha que o complexo militar industrial substituiria a guerra na Ucrânia por algum outro conflito? Absolutamente. Absolutely. They're just salivating at the prospect of China. Eles estão praticamente salivando com a perspectiva da China. Salivando. Eles prefeririam muito mais que fosse a China do que a Rússia, porque sentem que a Rússia já chegou a uma certa equivalência até certo ponto. Eles ainda não foram testados. Os chineses não foram testados. Há muita gente, aquele idiota, não vou dizer o nome, aquele general de 3 estrelas que vive discursando sobre a China, eles não foram testados da mesma forma que a Rússia foi. A base industrial da Rússia provou seu valor. A da China, não. A da China é, digamos, teórica, até certo ponto. Eu não acho que seja. Pessoalmente, não acho que seja apenas teórica. Acho que eles têm cerca de 6.000 barcos em sua frota de pesca em águas profundas. Uma marinha sem igual, submarinos tão bons quanto os nossos e todo tipo de outras coisas, incluindo mísseis hipervelozes que são melhores que os nossos. A única coisa sobre o exército da China que me deixa em dúvida é que ele não é testado em combate há muito, muito tempo. A última vez que tiveram algum tipo de conflito foi com o Vietnã, em 1979, se não me engano. E eles meio que se meteram em encrenca. Bem, você sabe, o Vietnã tinha um exército experiente em batalha. Nem me fale. Os chineses meio que levaram a pior quando fizeram aquela incursão no Vietnã. Então eles realmente não tiveram a chance de adquirir experiência real de campo de batalha, como por exemplo os russos tiveram, ou os ucranianos tiveram, ou as forças de defesa de Israel têm agora. Embora a experiência das FDI tenha sido em assassinato, não propriamente em guerra. E isso é verdade em todas as frentes. Líbano, Síria, Gaza e Cisjordânia. É assassinato, não guerra. Então essa seria a única coisa que me preocuparia em relação à China, se eu estivesse no topo da liderança militar deles. Mas fora isso, o complexo militar industrial adoraria substituir a União Soviética dos tempos da antiga Guerra Fria pela China. Adoraria. Provavelmente até mencionam isso nas reuniões de diretoria. Você acha que Taiwan teria interesse em se envolver? Eu não acho que sim. Eu não acho que sim. Acho que um dos motivos pelos quais temos esse acordo que pode estar acontecendo agora, em que mísseis de longo ou mais longo alcance são prometidos a Taipei, é que isso serve como um mecanismo de negociação para o governo atual de lá. Eles sabem que não vamos entregá-los por anos. É assim que fazemos as coisas agora. Taiwan ainda está esperando por coisas que prometemos há 7 anos. Simplesmente não temos a capacidade industrial para produzir esses sistemas para nós mesmos, nossos aliados e outros, na velocidade que afirmamos. E Donald Trump tem mentido para muitas dessas pessoas, ou elas simplesmente aceitam as suas, digamos, declarações equivocadas, porque não dá para tirar mísseis Tomahawk da linha de produção na mesma velocidade em que a boca de Donald Trump funciona. Muito menos algumas dessas outras coisas mais sofisticadas. Let alone some of these other more sophisticated things. You just can't get them off the production line. Simplesmente não dá para tirá-los da linha de produção. Praticamente, a única coisa que conseguimos produzir, se quiser chamar assim, é todos aqueles tanques que compramos da fábrica de Lima, em Ohio, porque a linha ia ficar parada. Então o Congresso comprou mais, acho que foram mais 4.000 tanques M1 Abrams, e os guardaram em algum lugar nas montanhas. Mas até que ponto eles são realmente relevantes? A menos que você os leve para a Ucrânia, faça os ajustes necessários e todo o resto, e depois treine as tripulações não para procurar armas antitanque inimigas, mas sim drones. Então, Nima, nós não conseguimos produzir muita coisa, e mesmo que conseguimos, não conseguimos fazer rápido.
Mas o complexo militar industrial adoraria mudar isso. Eles adorariam mudar isso. Adorariam voltar a construir coisas por todo o país e colocar tudo em marcha de novo, no estilo da Segunda Guerra Mundial. E quanto à Venezuela e ao Irã, o que dizer desses dois casos? Acho que vamos levar uma surra no Irã. Acho que Israel vai acabar recebendo seu próprio Estado em um caixão pelas mãos do Irã. A Venezuela é outro assunto, porque não acho que sejamos tolos o bastante para colocar grandes forças em terra no continente sul-americano. Aqui vai uma proposta para você, Nima. Simão Bolívar foi há muito tempo. Se quisermos criar um novo Simão Bolívar, pergunte ao Lula se ele aceitaria o cargo. Se quisermos que isso aconteça, é só continuar fazendo o que estamos fazendo. É só continuar fazendo o que estamos fazendo. A América do Sul tem muita gente, tem muitos países. Não há nada no mundo que diga que o império não possa antagonizar tanto a liderança da maioria desses países a ponto de eles se unirem e dizerem chega, no mas, no mas. E acabamos criando um espantalho no Sul que não precisávamos criar por causa da nossa estupidez. Parecemos achar que o resto do mundo ainda é tão inferior a nós quanto era durante a maior parte da Guerra Fria. Não é. Não é. Agora, há muitos problemas, e alguns desses problemas nós mesmos impusemos a eles, o que os faz nos odiar ainda mais, como a mudança climática, por exemplo, em que eles quase não contribuíram para as emissões, enquanto nós contribuímos massivamente, e são eles que estão pagando por isso. Larry, você ouviu falar sobre a Arábia Saudita atacando as forças dos Emirados Árabes Unidos e sobre o tipo de armas que estão sendo enviadas? Eu nunca imaginei que pudesse haver qualquer tipo de conflito entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Nima, eu tenho acompanhado isso desde que éramos grandes fornecedores de armas para Sanaa, no Iêmen, para o governo daquela época, em 1989, 1990. E o que se vê o tempo todo observando a Península Arábica é que os sauditas tentam periodicamente agir acima de sua capacidade militar. Eles tentam fazer isso por vários motivos internos e também externos, que geralmente são coisas do tipo: se os iranianos fecharem o Golfo Pérsico, fecharem o Estreito de Hormuz, por qualquer período de tempo, precisaríamos de outra forma de escoar nosso petróleo. Logo, precisamos construir um oleoduto do Golfo até o Mar Vermelho. Assim poderíamos bombear o petróleo por ali. Ah, temos que bombear através do Iêmen? Certo, então vamos começar uma guerra e deixar tudo em ordem para podermos construir esse oleoduto. E aí eles acabam se enrolando com suas coalizões. A coalizão dos dispostos, no início, incluía o quê? Os Emirados Árabes Unidos. Acho que até incluíam o Egito, se bem me lembro. E a Arábia Saudita, além de alguns daqueles outros pequenos países. E então eles se desentenderam. A pequena Esparta foi a primeira a se afastar e começou suas próprias campanhas. Estamos vendo a mesma coisa acontecer de novo. Não acho que a liderança do Conselho de Cooperação do Golfo, e esse foi um problema que identificamos no Comando do Pacífico, lá atrás, quando o CCG foi formado, possa ser confiável, porque eles brigam entre si antes de enfrentar qualquer inimigo. E é verdade, os sauditas não são exceção. Eles são os menos propensos a agir de forma precipitada, porque sabem o quão ruim é o exército que têm. E não estou falando apenas das Forças Armadas regulares, que são realmente ruins. Estou falando também da Guarda Nacional, que na verdade é uma força de segurança real de proteção e deveria ser de primeira linha. Mas não é. Eis o que Donald Trump disse sobre o Irã. Ele disse que o Irã não precisa desses mísseis balísticos, que não há motivo para isso, que eles precisam se comportar. Eu sugeri que ele deveria ser o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã. Ele decide o que quer.
Se eu fosse o Bibi e estivesse na sala quando ele disse isso, eu teria ficado coçando para dizer: eles precisam dela, senhor presidente, por minha causa. E em segundo lugar, por causa de todas aquelas pessoas do outro lado do Golfo, como a Arábia Saudita, mas principalmente por minha causa. Sabe o que o ministro das Relações Exteriores de Omã disse? A verdadeira ameaça no Golfo sou eu. É por isso que eles precisam delas. Agora você, Andy, porque temos que atacá-los e tomá-los. Larry, há algo muito estranho acontecendo entre Donald Trump e Netanyahu. Por que Donald Trump se esforçou tanto para Netanyahu? Porque Miriam Adelson tem a mão entre as pernas de Donald Trump e está apertando. E toda vez que ela lhe dá mais 100 milhões de dólares, esse aperto fica mais forte. Mas essas pessoas apenas apoiam o Netanyahu, Larry. Elas são a favor apenas do Netanyahu e daquela parte do governo, aquele setor dos partidos políticos em Israel? Conversei com pessoas o suficiente para saber que elas provavelmente desprezam Smotrich. Elas desprezam Ben-Gvir quase unanimemente. Até algumas das próprias pessoas de Ben-Gvir o desprezam. Mas elas não desprezam Netanyahu, exceto em particular, porque sentem que estão em perigo e que Netanyahu é o único com coragem, bravura, inteligência e conhecimento da burocracia. Deus, isso deve ser bem profundo. Ele está lá há mais de 20 anos. Não como primeiro-ministro o tempo todo, mas no poder. E eles não querem descartá-lo. Sentem que Nima, há 2 milhões de judeus israelenses que foram embora. 2 million. That's a huge. 2 milhões. Esse é um número enorme de pessoas. E muitos deles estão dizendo coisas como, eu não vou voltar. Ou estão dizendo, bem, se o lugar ficar em paz por 1 ou 2 anos, talvez eu pense no assunto. Então aqueles que estão decididos a ficar, e muitos deles são judeus russos, pense nisso por um momento, dependem completamente dele. Porque agora conseguem perceber, especialmente depois da bela guerra de 12 dias, que Israel pode estar em perigo. Então, Netanyahu, eles não vão abandoná-lo. Se houvesse eleições amanhã, acho que o elegeriam novamente. Quem é Larry quando se trata de Israel? Você acha que Netanyahu conseguiria de alguma forma dominar todo o sistema? Porque sabemos que o sistema judiciário está tentando se manter independente do governo. Mas afinal, Netanyahu está tentando fazer de tudo em Israel para, bem, você sabe. Ainda assim, ele não pode permanecer no poder para sempre. Eles precisam ter algum tipo de entendimento sobre a situação atual com Netanyahu, porque vamos colocar assim. Ele agora está se aproximando do sul de Chipre e da Grécia. A principal questão é, o que ele está buscando nesses 2 países? Eles não são tão fortes em termos de poder militar, mas seu território poderia ser usado contra outros países, ou talvez... Eles podem desviar as tropas turcas se a Turquia sentir que há alguma ameaça, ou até mesmo apenas problemas políticos. Eles podem afastar as forças turcas de onde outros possam estar planejando usá-las de maneiras que poderiam prejudicar os interesses de Israel. Mas acho que isso é uma tempestade em copo d'água para Netanyahu. Mostra o quão desesperado ele se tornou, tendo que ir a Chipre e à Grécia para tentar encontrar um contrapeso à Turquia. Você deve ter realmente cometido um grande erro estratégico, Sr. Netanyahu. Bem, ele cometeu. Ele assumiu muito mais do que as forças de defesa de Israel podem suportar. Ele tem frentes demais em andamento. Ele tem apoio demais insuficiente para administrar tudo. Mesmo 2 ou 3 desses fronts, quanto mais os 5 que ele abriu, e agora possivelmente um 6º na Somalilândia. Ele simplesmente não consegue lidar com tudo isso. Então está ficando difícil até para ele, por mais hábil que seja na burocracia de Israel, se manter à tona. E o único motivo, como eu disse, pelo qual ele conseguiu se manter, é porque não há ninguém à espera nos bastidores. Sabe, você olha para pessoas como Yoav Gallant ou alguns desses outros,
que têm aspirações de substituí-lo. O povo israelense